Mesa a seguir. Eu sou o Luiz Fernando Toledo, sou jornalista, sou pesquisador dos diretores da Geduca. E a próxima mesa é para falar de um tema que talvez seja aí a maior transformação tecnológica dos últimos anos, a inteligência artificial generativa. Ontem a gente teve uma mesa, inclusive, para discutir aí como fazer uso no jornalismo. E uma das perguntas que mais fizeram, né, era justamente quem já está fazendo isso, onde isso está acontecendo, né? E essa mesa é justamente para responder essa pergunta, entender como as redações, como os jornalistas estão implementando inteligência artificial. A gente tem aí vários nomes que estão inundando o nosso cotidiano, né? Tem o ChatGPT da OpenAI, tem o Gemini do Google, né? Tem o Grok lá do Twitter, que agora está meio fora do ar esses dias, né? Mas, enfim, vou trazer aqui para vocês os jornalistas que estão à frente desses projetos de inteligência artificial e vou colocar aqui o currículo deles e chamar eles ao palco. André Miranda, editor executivo do Globo e responsável pelos projetos de inteligência artificial na redação do jornal. Foi vencedor do prêmio Petrobras de jornalismo em 2014 e idealizou a série Entrevista na Janela, escolhida o melhor vídeo da América Latina pela Associação Mundial de Veículos de Notícias em 2020. Bruno Romani, formado em comunicação pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, é editor do Link, editora de tecnologia e inovação do jornal Estado de São Paulo, o Estadão. Cobre o setor desde 2008 com material publicado em veículos como Folha, Super Interessante, Galileu e Vice. É um dos membros do comitê de IA do Estadão. Jade Drummond, jornalista, especialista em produção de conteúdo digital e diretora de operações do Núcleo Jornalismo. É responsável pelo gerenciamento de diversos projetos desenvolvidos pelo Núcleo, como Bot Ponto, vencedor do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados, na categoria Inovação e Experimentação em 2022. Para a mediação desse papo, chama a jornalista de dados Jamile Santana, que é coordenadora da Escola de Dados, Programa de Alfabetização em Dados da Open Knowledge Brasil. Lembro que as perguntas podem ser enviadas a qualquer momento através do QR Code que está atrás do crachá de vocês, pelo chat da plataforma de quem nos acompanha de forma remota. Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui hoje. Vou fazer uma audiodescrição. Eu sou a Jamile Santana, sou uma mulher parda, tenho os cabelos cacheados, estou com o cabelo preso, parecendo um abacaxi assim, na cabeça, uma camisa branca e uma calça jeans. Vou pedir para cada um também se autodescrever, por favor. Eu sou Jade Drummond, sou uma mulher branca, loira, com luzes, uma blusa de botão rosa, calça jeans preta e uma sandália de oncinha. Alô. Eu sou o Bruno Romani, eu sou um homem branco, cabelo curto, barba e camisa verde. Não tão fashion quanto a sandália da Jade. Eu sou André Miranda, homem branco, cabelo curto, preto, barba mal feita, calça jeans clara e blusa escura preta. Boa. Bom, para começar essa conversa, eu queria pedir para a Jade trazer um pouquinho do conceito para a gente do que é inteligência artificial generativa, só para a gente também estabelecer... Só para a gente estabelecer aqui um parâmetro, né, de discussão, porque as redações já usam, né, inteligência artificial há algum tempo, e hoje a gente vai tentar tratar aqui de IA generativa. Então, por favor, Jade. Então, está funcionando esse? Acho que está. Eu acho que a grande mudança, né, dessa coisa de inteligência artificial para a inteligência artificial generativa é a quantidade de dados que agora é possível usar para o bot funcionar, né, digamos assim. O que aconteceu foi que ali no final de 2022 e início de 2023, as empresas de tecnologia, especialmente a OpenAI, né, que acho que foi o que deu um estalo assim para todo mundo, que usa o ChatGPT, foi que eles conseguiram fazer com que o ChatGPT usasse como base toda a internet, como base de informação toda a internet. Antes, a gente usava a inteligência artificial para analisar um dado específico, uma quantidade de dados específico. E aí, a partir do momento que você consegue usar toda a internet, é uma grande base de dados que você tem disponível para treinar aquele robozinho, para treinar aquela tecnologia. E aí deu um salto de aprendizado enorme
e passou a ser uma coisa que as pessoas começaram também a usar e ficar impressionadas, talvez, com a qualidade daquilo, subiu assim, o nível de qualidade para resposta, para análise de dados, para gerar imagens. E assim, o ChatGPT nada mais é do que um robozinho prevendo a probabilidade de uma palavra aparecer na frente da outra. Assim. Ele está olhando para tudo que já foi escrito, do que ele tem de dados que ele analisou, qual a probabilidade da resposta ser essa. Então, basicamente, é isso. Assim. Boa, legal. Agora, eu acho que tem uma pergunta que está todo mundo se fazendo, algumas pessoas já também me perguntou isso aí nos corredores, que é o que as redações já estão usando de IA generativa. Quero fazer uma rodada começando, pode ser de lá para cá? Pode. Olá, gente. Boa tarde. A gente lançou, o Globo lançou, a gente anunciou, na verdade, em julho desse ano, uma coisa que a gente batizou de Projeto Irineu. Né? Irineu porque Irineu Marinho foi o fundador do Globo, o Globo faz 100 anos ano que vem, então a gente resolveu homenagear o nosso fundador, batizando esse projeto de Projeto Irineu. Né? E esse projeto começa a ser desenvolvido um ano antes, a gente começa a trabalhar nele em maio de 23. E qual era a premissa desse projeto? Quando a OpenAI, em novembro de 22, ela abre o ChatGPT para uso público, né, tem aquele estouro, todo mundo corre atrás, todo mundo se inscreve, cai servidor, enfim, aquelas coisas que a gente vê sempre quando tem uma novidade tecnológica, a gente começou a observar o que uma redação, o que um jornal com responsabilidade podia fazer com isso. E obviamente, teve aquele buzz ali, eu lembro que eu falei em buzz, o BuzzFeed foi logo em janeiro de 23, o BuzzFeed anunciou que ia fazer matérias a partir com o ChatGPT, eles até criaram um robozinho, um avatarzinho ali para assinar as matérias. Né? E a gente observou isso e falou, cara, a gente não pode fazer isso. Porque tem uma questão, tem dois problemas ali. A gente não confia nessa informação. Enfim, como a Jade falou, isso vem de toda a internet, vem de um manancial de informação que pode ser o Globo, o Estadão e a Folha, mas pode ser, sei lá, aí, enfim, sem juízo de valor, mas pode ser o Jornal da Cidade ou o Diário do Centro do Mundo, pode ser, sei lá, enfim, pode ter qualquer extremo ali dentro desse universo. Então, assim, a gente não tem como confiar 100% nessa apuração do que vem dessa fonte de informação. E o segundo ponto é que a gente não tem o direito sobre essa informação. A gente não pagou por esse conteúdo. Esse conteúdo não é nosso. Isso é um dos grandes problemas dessas plataformas. Então, a gente faz uma pergunta, e se a gente só usar o nosso conteúdo? Se a gente pegar o nosso acervo de quase 100 anos e a gente só responder perguntas a partir desse acervo? O que a gente pode fazer com isso? E então a gente começa a desenvolver isso em maio do ano passado e começa, enfim, a trabalhar num tipo de, enfim, IA generativa que só responda a partir do nosso acervo. A gente vai falar, obviamente, bastante sobre isso, mas a gente descobriu que não é fácil explicar para essa ferramenta que o tempo muda, que em algum momento, vou dar um exemplo bobo que a gente usou muito, que em algum momento, sei lá, João de Deus é um guru espiritual para muita gente, em outro momento é um estuprador, enfim, não é fácil explicar para a ferramenta isso, não é fácil explicar para a ferramenta a diferença de opinião para a objetividade jornalística. Então, a gente passa um ano trabalhando em cima dessa ferramenta, com 3 objetivos principais, e aí para não me alongar muito, que é o que a gente pode ajudar na produtividade das redações, e um exemplo simples de produtividade. Qualquer jornalista sabe que obituário acaba sendo, quando não é um obituário, digamos, programado, quando é uma pessoa que já está mais próxima da morte, está doente, enfim, está internada, aquelas coisas, quando acontece isso, a gente sabe, a gente deixa um texto mais ou menos preparado e tal. Quando não acontece isso, quando a pessoa morre de surpresa, na redação é uma correria para escrever um obituário. Será que uma ferramenta dessa pode nos ajudar a fazer um obituário em cima do nosso conteúdo, que a gente confia, que a gente tem um direito, que a gente apurou? É um ponto. O segundo ponto, produto. A gente está aqui num congresso para falar de jornalismo e educação. A gente está fazendo testes, por exemplo, de pegar matérias e transformar essas matérias em textos para ajudar estudantes a estudarem para o Enem. A gente está fazendo esse teste. Tem um produto ali, sei lá, estude para o Enem com matérias do Globo. Enfim, esse é um produto e a gente pode pirar aqui e imaginar vários outros produtos. E o terceiro eixo que a gente trabalha é a interface,
que a gente pode entregar para o leitor com o nosso acervo para o leitor utilizar. Então, sei lá, imaginar que no site do Globo, do Estadão, da Folha, de qualquer outro jornal, a gente vai ter ali um prompt onde vocês vão escrever e fazer uma pergunta para o jornal para poder ter uma informação. A interface tem um problema, eu acredito na curadoria humana, eu acredito na curadoria jornalista, isso a gente tem uma discussão ali, enfim, que a gente também pode ter um pouquinho aqui, mas é uma outra forma de entregar notícia, de ter uma interação diferente com o leitor. Então, são os 3 eixos ali que a gente trabalha no Projeto Irineu e que a gente, enfim, lançou um pedacinho disso recentemente e que a gente espera trabalhar mais ao longo dos próximos meses. Bom, acho que no Estadão a gente encontrou desafios parecidos. Quando veio toda a história de ChatGPT, bom, eu sou jornalista de tecnologia, sou especializado, e desde 2016 eu cubro IA, quando IA era uma coisa, um papo de maluco. E quando, logo que o ChatGPT estoura, aquela coisa toda, a gente já começou a ter ideias muito na sequência de como usar, mas os caminhos são muito perigosos, tem muitas possibilidades da coisa dar errado. De qualquer maneira, a gente conseguiu desenvolver, e aí acho que foi um projeto bem legal, porque integrou gente da redação e gente da tecnologia do Estadão, e a gente criou a Leia, que é o chatbot do Estadão e que utiliza o acervo do Estadão. E a gente começou também de uma maneira bem devagar, só com o Link, que é a editoria de tecnologia, que dava respostas menos problemáticas, e a gente foi ampliando também para editorias que não dão respostas tão problemáticas. O problema, de fato, assim, a coisa se agrava quando você tem que trazer editoras de política, de economia, até de esporte. Se você perguntar lá para um ChatGPT, e aí, o Palmeiras é campeão mundial ou não é? Isso daí é um teste que, internamente, parece uma coisa boba, dá debate. Então, a gente está nesse momento, a gente lançou a Leia em outubro de 23, com o Link, e logo, um pouquinho depois, a gente ampliou para algumas outras editorias, Paladar, por exemplo, né? Então, tem receita, tem a curiosidade ali de usar esses ingredientes na geladeira, ela ajuda. E ela é um produto que ela está sendo desenvolvido de maneira contínua. A gente sempre faz testes, inclusive a gente pode trocar o modelo de inteligência artificial que está rodando por trás. Então, quando a gente detecta que uma IA já não está rodando tão legal, a gente troca, a gente experimenta. Então, essa é a face, foi o primeiro produto e é a face da Leia para o leitor. Mas a gente percebeu que a gente teria um ganho ainda maior e que os nossos leitores teriam um ganho maior, e eles nem perceberiam se a gente transformasse a Leia numa ferramenta de uso dentro da redação. E ali ela se tornou, ali eu brinco que é um cinto de utilidades do Batman. Ali. A gente testa várias IAs que fazem coisas diferentes que a redação pode usar. E os resultados, a partir do momento a gente treinou a redação, e a gente sabe que a redação, no caso do Estadão, é uma redação heterogênea, né? Então tem gente que tem curiosidade de usar tecnologia, tem repórteres mais velhos que estão ainda gravando entrevista em fita cassete, sabe? Então a gente teve que conversar com todas essas pessoas e mostrar os benefícios das IAs no trabalho delas. E aí a Leia, então, hoje em dia, ela se torna uma ferramenta muito importante dentro da redação. Uma das IAs que a gente usa dentro da Leia, ela parece simples, de decupagem de áudio. Parece simples, mas a partir do momento que a gente implementou isso, até hoje eu ando nos corredores do Estadão e tem gente que me agradece. Você salvou a minha vida, porque a gente realmente consegue decupar entrevistas longas e com perfeição em questão de minutos. Assim, você tem uma entrevista completa ali, coisa que demoraria 1, 2 dias, 3 dias. E você não precisa estar dentro de uma grande redação para fazer isso. Essas ferramentas são acessíveis. Então, se algum de vocês aqui não está numa grande redação, não tem problema. Vocês vão ter acesso a isso e vão poder também melhorar as rotinas dos trabalhos de vocês. Então, no Núcleo, a gente tem também um chatbot. Acho que isso foi a primeira ideia, assim, né, que todo mundo pensou, especialmente por esse motivo que o André trouxe, que o ChatGPT usa a internet como fonte e não dá para confiar nisso. E tem muita alucinação e tal, não só essa questão da confiança
na fonte que é usada, mas também essa coisa de ele inventar mesmo, né? Às vezes não sabe a resposta, inventa e sai um escritinho lindo e quem não está muito avisado acredita. Então a gente criou o Nuclito no ano passado, a gente lançou e a gente teve os mesmos desafios assim, né, de desenvolvimento, porque fazer o Nuclito ficar vivo foi fácil, mas assim, fazer ele ficar bom é um pouquinho mais difícil de ter essas travas, até porque é uma tecnologia ali nova para a gente não sabia muito bem o que esperar de erro. Então, a gente foi no teste descobrindo o que ele errava. Então, essa coisa do tempo, tipo, mudou o presidente do Brasil. E se você perguntar para ele, tem muito mais conteúdo mencionando o presidente anterior do que o novo. Então, para ele, quem é o presidente é o anterior, que é mais mencionado. Então, a gente foi, aos poucos, descobrindo assim, esses erros que poderiam surgir de priorização pelo tempo, ou realmente de não deixar ele inventar nada fora da nossa base, do núcleo, de não deixar ele mudar a língua. Às vezes, ele falava inglês do nada, tipo assim. Então, a gente foi fazendo vários ajustes. E aí, esse ano, a gente lançou uma ferramenta derivada assim, do Nuclito, que é o Nuclito Resume. É uma página que todas as reportagens que a gente publica, o Nuclito resume em 3 tópicos o que aquela reportagem está falando. A URL é até... que elas fazem propaganda. nucleo.jor.br/TLDR, que é Too Long Didn't Read, daquele meme, longo demais não li. Para quem não quiser ler tudo, tá tudo bem você não querer ler tudo que o Núcleo publica. Mas aí você dá uma olhadinha nessa página e você consegue escanear tudo que está sendo coberto, né? O Núcleo publica reportagens especificamente de tecnologia, plataformas digitais e tal, é a nossa área específica de cobertura. E isso é uma coisa que tem sido muito usada pela própria equipe. Então, assim, tanto o Nuclito quanto o Nuclito Resume, a equipe começou a publicar mais e a gente não conseguia ler todas as reportagens que a gente estava publicando. A gente usa o Nuclito Resume para se atualizar do que a gente está cobrindo. Se tem alguma coisa ou outra específica que a gente quer se aprofundar, a gente lê tudo. Senão, a gente já entendeu mais ou menos o que é o assunto do dia, digamos assim, né? E aí a gente também usa inteligência artificial dentro de uma ferramenta nossa que é o Legislatec, que é uma ferramenta de monitoramento de documentos públicos, que tem planos gratuitos, tem plano gratuito, inclusive, quem quiser testar, que a pessoa ela escolhe alguns termos que ela quer monitorar em documentos públicos e o Legislatec fica buscando e te avisa sempre que sai algum documento que menciona aquele seu assunto de interesse. Como a gente está falando de documentos públicos, às vezes são documentos enormes e, às vezes, o termo que você está buscando é uma coisa um pouco ampla, assim. E, sei lá, Amazônia. Vai chegar um documento que menciona a Amazônia. Aí tem a possibilidade de você botar um plugin para inteligência artificial resumir aquele conteúdo para você. Então, vai ter um documento inteiro, se você quiser ler, mas você tem um resuminho feito por inteligência artificial, e aí você decide se aquele documento vale a pena você parar para ler tudo na íntegra, ou você já vê que o assunto não é interessante para você e pronto. Vocês falaram muito do uso das tecnologias, que a gente ainda está começando a entender, né, como tudo isso pode ser produtivo dentro de uma redação, mas eu queria saber de vocês o impacto disso para o profissional. O que daqui para frente vai ser esperado de capacidade dos profissionais de jornalismo, principalmente, a partir da inserção dessas ferramentas na redação? Vai. Posso começar? Eu estava no South by Southwest, acho que foi esse ano passado, sei lá, e teve uma palestra do head do ChatGPT, enfim, o cara da OpenAI, e aí perguntaram para ele se o ChatGPT ia gerar desemprego. E, obviamente, ele falou que não. Eu também falaria na posição dele, né, porque, enfim, para não ser manchete, no dia seguinte. Mas ele falou, e ele complementou, e aí eu concordo com... Eu acho que ele estava mentindo, obviamente, dizendo que não, mas ele complementou dizendo, cara, o que vai acontecer é que os profissionais que não usam ou que não estão familiarizados vão ser substituídos por quem usa e quem está familiarizado. Eu acho que isso acontece com todas as tecnologias, enfim. Você imagina alguém perguntando nos anos 90, a internet vai causar desemprego, as pessoas vão conseguir trabalhar sem internet. Então, a gente não, é muito difícil prever o futuro, é muito difícil dizer para onde a gente vai. Agora, eu acho que, sei lá, o Bruno citou um exemplo ótimo,
Jornalista que cobria política no passado já passou por isso. A gente ia fazer coletiva de imprensa, enfim, de político, e aquelas entrevistas coletivas que duravam, sei lá, 1 hora. E aí, no final, cada um gravava a sua fita, né? No final, a gente ia correr para mandar texto, os jornalistas dividiam. Então, era, sei lá, o Globo tirava de 0 a 15 minutos, o Estadão de 15 minutos a meia hora, a Folha de meia hora a 45. Isso era comum, isso acontecia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você sobe o arquivo e a ferramenta tira para você automaticamente. Então, assim, tecnologias estão aí para serem usadas, podem ser usadas para o bem e para o mal. A tecnologia não é culpada de nada. Culpada é como a gente usa essa tecnologia. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar essa tecnologia sem medo e aprender as melhores formas de usá-la. Eu acho que eu vejo IA como uma ferramenta, como nos anos 90. Você tinha que aprender... O jornalista nos anos 90 teve que aprender a pesquisar na internet. Ou, na verdade, o jornalista nos anos 80 teve que aprender a usar computador. E a gente trata no Estadão IA dessa maneira. É uma ferramenta que é para estar sob o domínio do jornalista e que você vai, se você tiver um bom domínio daquilo, você vai ganhar tempo, você vai ganhar ideias, você vai estar na frente do seu colega que talvez não use, entendeu? Esse caso da decupagem de áudio é perfeito, porque você pode ter literalmente em 2 minutos um áudio, enquanto o seu colega da fita está ali um dia tirando, se for uma entrevista com uma fonte estrangeira. Então, quem aqui já tirou entrevista em inglês, o inferno que é bem difícil. E você ganha capacidade nisso. E eu acho que o que a gente tenta fazer hoje em dia no jornalismo é experimentar com formatos diferentes, né, que atraiam leitores com preferências diferentes por formatos diferentes. A IA permite que a gente ganhe tempo experimentando com esses formatos também. Você não precisa pedir para o mesmo repórter ter que reescrever pega a sua reportagem e escreve agora ela em tópicos. Agora faça essa mesma reportagem em formato de galeria, de foto. Não, você pode ter uma única reportagem, bem apurada, bem escrita, e você, a partir disso, você trabalhar com a IA para você gerar novos formatos. Acho que isso também gera tempo para que o repórter faça o que é mais importante, que é o ofício dele, que é apurar, que é checar, que é ser criativo. Então, acho que é um pouco isso. Eu acho que também uma coisa interessante é que, talvez, assim, logo no início, gerou um medo muito grande, né, dessa coisa de substituição do jornalista e tal. Só que a questão é que essas tecnologias, elas usam o que já foi publicado como base. Então, assim, eles não vão fazer uma apuração nova. Não tem IA entrevistando alguém, pelo menos agora, não sei de nenhuma. Vamos ver, né? Mas, assim, essa coisa que o jornalista faz, de apurar, de ter um olhar novo sobre alguma coisa, ou de ver algo recente acontecendo, de entrevistar pessoas e trazer um conteúdo inédito, é o grande valor, assim, sabe? Então, a gente não vai ser substituído nesse sentido, pelo menos por agora, pelo menos do que a gente está sabendo, né? Então, é tirar um pouco desse medo e começar a olhar dessa forma de como que eu uso isso para otimizar o meu trabalho, para analisar mais dado, para ver um olhar diferente sobre essa apuração que eu estou fazendo, ou, sabe, usar isso a seu favor para otimizar o seu trabalho e ver outros caminhos, assim, né, para o jornalismo. Jade, deixa eu só acrescentar. Eu acho que essa questão da substituição, ela realmente ela martela na nossa cabeça. Pode ser que em algumas funções dentro de uma redação talvez seja substituído, mas a profissão, de modo geral, dificilmente vai ser, porque essas IAs, a IA generativa, tecnicamente, já existem alguns estudos que estão analisando como é que essas IAs funcionam. Possivelmente, você não vai conseguir eliminar os erros, as alucinações, quando uma IA inventa alguma coisa. Você possivelmente não vai eliminar isso. Isso possivelmente, ainda está sendo alvo de estudo, mas é uma característica inerente dessa tecnologia. Você tem técnicas para você diminuir a alucinação, mas talvez você não consiga zerar. E, ao não zerar, você já gera aquele 0,1% de desconfiança que a gente não implementaria, vocês não implementariam, agora, a gente implementaria. Isso já é responsável, né? O problema é que a gente já tem casos no mundo, e no Brasil, inclusive, em veículos grandes, roubando informação, roubando texto de quem apurou, roubando textos nossos e pedindo para a IA generativa recriar esse texto.
Não vou citar casos brasileiros, mas, enfim, a Sports Illustrated, que já foi a maior revista de esporte do mundo durante muito tempo, passou por isso no final do ano passado. Isso foi descoberto, foi denunciado. O CEO da empresa foi demitido, a empresa está falida. Enfim, isso aconteceu recentemente com empresas grandes no Brasil. Então, esse risco existe também. Os jornais têm começado a se debruçar internamente nessas discussões e a criar as políticas de uso de IA, né? O Estadão fez isso em 2023, o Globo também tem a sua política, o Núcleo tem a sua política. Eu dei uma lida nessas políticas todas. Não existe um consenso sobre o uso, acho que as redações, cada uma, né, tem o seu jeito próprio de aplicar, mas todas elas deixam limitações muito claras, até onde a gente consegue usar o IA dentro da redação. Eu queria que vocês comentassem um pouco como foi essas construções, né, do ponto de vista dos grandes jornais, mas também da mídia independente, que está fazendo isso e experimentando também ferramentas, né? Eu acho que eu posso começar assim, até porque vou puxar uma sardinha, que o Núcleo foi o primeiro veículo brasileiro a publicar uma política de uso de inteligência artificial em redação, né, uma política pública. E isso surgiu assim de uma demanda interna mesmo. Quando surgiu esse boom, né, o ChatGPT, e todo mundo usando, e meu Deus do céu, isso vai mudar muita coisa. O que a gente faz com isso? A partir desse início de discussão de o que a gente consegue fazer com isso, surgiu esse questionamento dentro da própria equipe de quais são os limites. Então, tipo, ok, muitas possibilidades, mas até onde a gente vai? Então, a gente decidiu fazer a política antes de desenvolver os produtos. Então, para que a gente criasse o que a gente quer usar, o que a gente queria fazer com IA, a partir disso. Então, a gente fez um processo de, tipo, ok, vamos entender o que dá para fazer, o que essa tecnologia trouxe de novo, que tipo de resposta pode dar, se vai, tipo, de análise de dados, de imagem, de texto, o que a gente consegue, de que forma a gente consegue usar, e, a partir disso, criar esses limites. Então, a gente criou uma política que é uma política simples, não é um grande textão mirabolante, assim, dividido entre editorial e produtos e bots, porque a gente entende também que são tipos de limitações diferentes, assim, né? O que vai para editorial e o que vai para produtos de tecnologia. E aí a gente coloca o que a gente pode fazer e o que nunca faremos. E o que guia a nossa política é essa questão da gente não substituir o trabalho humano. Então, tudo, no fim, vai ter que passar por alguma pessoa para validar aquilo, para revisar aquilo. E a gente nunca vai criar conteúdos na íntegra, criados para o IA. Então, a gente fala claramente, até na política, o que o Bruno comentou, né, de que a inteligência artificial, para o Núcleo, é uma ferramenta. A gente trata como uma ferramenta e não como uma força de trabalho por si só, né? Então, isso foi realmente uma coisa muito legal, porque aí a gente já começou a desenvolver as ideias, os produtos, e segue desenvolvendo possibilidades de uso na redação com um norte muito claro do que a gente acha legal e o que não vai rolar fazer. E, claro, também com constante atualização, porque a tecnologia é constantemente atualizada e tem coisas que a gente não consegue hoje prever, que são possibilidades, e aí a gente vai atualizando. No Estadão, quando a gente começou mesmo essas primeiras conversas sobre desenvolver a Leia e começar a usar IA, paralelamente a gente começou também a debater política de IA. Disso nasceu o Comitê de IA, que é um grupo multidisciplinar dentro do Estadão, que então não tem só a redação, é do grupo Estado inteiro. Tem gente do comercial, tem gente da agência Estado, enfim, são várias pessoas com demandas diferentes do grupo inteiro, da empresa inteira. Então, para você chegar numa política a partir de demandas diferentes, necessidades diferentes, demorou um pouquinho mais. A gente acabou publicando a nossa política também, acho que por volta de outubro e novembro do ano passado. O comitê de IA, a gente se reúne sempre que surgem possibilidades, desafios, qualquer coisa que envolva IA e o Grupo Estado. E aí a gente debate com visões diferentes. Então, eu sou um dos representantes da redação, mas as demandas do pessoal lá do marketing, do comercial, são totalmente diferentes. Ou até da agência Estado, né, que produz ali jornalismo, mas é jornalismo para o mercado financeiro, eles têm outras questões, outras demandas.
E a gente tem que lembrar que a inteligência artificial generativa ela é um pedaço da IA que ficou popular. A maioria dos veículos de notícia no Brasil, no mundo, já estava usando algum tipo de inteligência artificial, um algoritmo. Se você tem um algoritmo no seu site recomendando leitura, recomendando matéria, você já está usando IA. Só que é um outro tipo, como você falou, Jade, outra aplicação de IA. E é claro que as questões de inteligência artificial generativa foram as que a gente teve que debater com mais intensidade, né, para manter. A gente parte de alguns princípios. A gente tem sempre que ter transparência com o leitor, né? Então, toda vez que a gente for usar IA, vai estar lá sinalizado no pé da matéria que a gente usou IA. E também transparência e também a supervisão humana sempre. Sempre vai ter que ter um editor. E acho que tem alguns colegas do Estadão aqui que eu dei os cursos lá e eu reforcei muito a necessidade de todo mundo se responsabilizar ao usar a ferramenta, né? Não adianta você achar, por exemplo, no fluxo da redação, por exemplo, eu vou usar a IA aqui de maneira meio preguiçosa, porque esse é o risco da tecnologia, você ser meio preguiçoso e querer usar, e depois o meu editor vai lá e pesca e está tudo certo. E não é assim que funciona, porque provavelmente o editor não vai ser capaz de detectar que foi usado uma IA ali. Então, a gente reforçou bastante dentro da redação a responsabilidade que cada um tem de usar a ferramenta. É claro que nós sempre somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos no nosso trabalho, mas no caso da IA, como ela faz um texto tão bonitinho, tão atraente, né, tão cheiroso, você fala, cara, vou usar aqui. Então, a gente teve que tomar esse cuidado. Então, e é isso, e transparência com o leitor. Depois dessa política que a gente criou, de novo, a gente detectou algumas demandas específicas da redação. Então, a gente criou o que a gente chama de procedimento para alguns casos de uso de IA. O que pode e o que não pode, que são aplicadas dentro da redação. E aí tem ali uma série de casos de uso e está tudo publicado internamente. Se a pessoa tem alguma dúvida, é claro que pode acessar. Eu estou sempre lá também, as pessoas sempre me perguntam, mas é isso. Transparência e supervisão humana. Acho que esses são os pilares da nossa política. Os pilares com a gente são os mesmos. O Grupo Globo, aí não foi só o Globo, ele atualizou os princípios editoriais há alguns meses. A gente publicou um capítulo novo nos princípios editoriais para falar especificamente de IA, onde supervisão humana e transparência são os dois pilares principais. Só que também não são pilares tão simples, né? Eu acho que, assim, por exemplo, transparência é uma discussão que a gente está tendo bastante, isso está lá bem claro também. O que é ser transparente nesse caso? A gente usa, sei lá, Excel para fazer matéria. A gente avisa para o leitor que a gente usou Excel? A gente avisa para o leitor que a gente usou o Google Tradutor para fazer uma matéria? Teve uma boa coluna do Ombudsman da Folha, se não me engano, em março, discutindo tradução. A gente tem que avisar se tem tradução de a gente já usava o Google Tradutor. Enfim, essa discussão da transparência também não é tão simples. Quando a gente tem que ser transparente, porque a transparência é importante, mas também não precisa ser, sei lá, meio boçal ali, de falar qualquer coisa só para dizer que está usando. Então, essa discussão que a gente tem hoje, mas não tem uma resposta objetiva para isso. Eu acho que a gente eu imagino daqui a 5 anos, a gente vai olhar para trás, putz, eles eram tão manés ali, avisando que estavam usando uma coisa que é tão óbvia hoje em dia. E supervisão humana também é um problema, porque você não... Imagina você ter um prompt ali, como a gente tem ali nos nossos veículos, para o leitor, a gente não supervisiona toda a resposta, porque isso é impossível. É impossível ter indivíduos para supervisionar todas as respostas, seria mais fácil ter um indivíduo para dar a resposta, né? Então, tem uma supervisão para amostragem. E como é que é a melhor forma de fazer a supervisão? Como é que é a forma mais confiável de fazer isso com responsabilidade? Também não é uma resposta fácil. E a gente também tem trabalhado bastante de como essa supervisão ela é real no mundo real que a gente vive, enfim, com as possibilidades, com os recursos que a gente tem, mas sendo assim correto e tendo certeza que a gente vai entregar para o leitor uma informação que a gente confia. Tem uma pergunta aqui da Marinela Cândido de Souza. Como que vocês veem a geração de imagens por IA para o uso jornalístico? Eu vi que vocês deram exemplos muito com texto, né? Como que é essa questão da imagem, que eu acho que é o grande desafio hoje também, né? Então, no núcleo, a gente evita usar, assim, porque, enfim, a gente está usando imagens de outras pessoas, né? A inteligência artificial ela vai usar imagens sobre as quais a gente não tem direito. E a gente também não consegue imprimir a nossa identidade naquilo, né?
Porque, no caso do núcleo, a gente não tem uma cobertura factual, por exemplo, de ir lá, tirar uma foto e usar aquela foto que a gente tirou. Acaba sendo muito arte. Então, a gente tem designer dentro do núcleo, criando artes específicas para as reportagens que a gente vai fazer. E é sempre uma coisa que se relaciona com o núcleo, que tem uma identidade visual do núcleo. Quando a gente usa uma foto de uma outra pessoa, é com crédito também. São fotos públicas que a gente pode usar com crédito. Então, é realmente complexa essa possibilidade de usar as imagens sem ter direito sobre aquilo, né? Eu assino com a relatora, é isso. Porque eu acho que a geração de imagem ela entra numa zona cinzenta de direito autoral ainda maior do que texto. Então, a gente não usa geração de imagem no Estadão e, obviamente, a gente pode sempre voltar nessa discussão, mas eu acho que, no momento, a zona cinzenta do direito autoral é muito grande, é muito perigosa. Você pode realmente criar um passivo para a sua empresa, sendo que você tem agências de bancos de imagem que você pode usar, enfim, uma série de outros recursos que você pode usar. Os bancos de imagem já colocam lá imagens com IA, né? Isso já aparece nos bancos de imagem, deixou bem claro, ó, sem IA e com IA. E isso é uma discussão que a gente está tendo. Usar imagem gerada por IA de um banco que a gente é cliente, usar ou não? Essa discussão, eu acho que a gente tenta ser transparente quando usa, mas a gente usou para textura, para coisas mais gráficas, isso a gente avisa. Para imagem fotorrealística, eu tenho uma preocupação. Por exemplo, a matéria de saúde, aquelas matérias que voltam e meia sai, café faz bem, café faz mal, aquelas coisas que, enfim, jornalismo de saúde toda hora muda a tendência de algum alimento. Parece muito inofensivo pedir para gerar uma imagem de uma xícara de café. Tem a questão de direito autoral, óbvio, mas uma xícara de café, são todas iguais, enfim, parece inofensivo. Mas qual é a linha de corte para isso, né? Sei lá, um crime na Paulista onde a gente não tem imagem. Será que a gente pode gerar uma imagem a partir disso e tudo bem, para ter uma imagem naquela matéria? Eu acho que essa é a questão. Quem define essa linha de corte do que pode e que não pode? Então, talvez, por enquanto, a não utilizar seja mais responsável. Só que eu acho também que a gente vai mudar essa resposta daqui a algum tempo. Eu também acho. O Bruno comentou um pouquinho sobre direito autoral. Eu queria saber como que tem sido essa discussão dentro da redação com relação às Big Techs, né? Já houve aí um treinamento dessas ferramentas de IA generativa com base no conteúdo que os jornais já produziram. Isso não foi remunerado e as empresas não foram avisadas previamente, né? Daqui para frente, como tem sido essa discussão? É uma discussão difícil. O New York Times processou o OpenAI, enfim, esse processo está rolando ainda, justamente reclamando que foi usado o seu conteúdo sem pedir autorização, sem pagar por esse conteúdo. A gente já viu isso acontecer com as redes sociais, as plataformas, né, de usarem os conteúdos dos jornais para, enfim, distribuir conteúdo dos jornais para alimentar suas redes sem pagar por esse conteúdo. E entrou-se na justiça, teve, enfim, pressão em governos para criar regulações. Alguns lugares conseguiram. A Austrália tem uma lei bastante, enfim, boa para os veículos em relação a isso. A gente, no Brasil, está bem atrás ainda nessa discussão. É um problema, assim, a gente, aí pensando no nosso negócio, o jornalismo, né, a gente passa por uma crise muito grande nos últimos anos, né? É muito difícil financiar jornalismo hoje de qualidade. A gente acabou de vir de uma Olimpíada, né? Acho que todos nós aqui, enfim, quem mandou gente para a Olimpíada mandou 2, 3, 4, 5 pessoas para a Olimpíada no máximo. Quando eu comecei, a gente mandava, sei lá, 30 pessoas para uma Olimpíada. E não estou exagerando, é isso mesmo. A gente tinha muito mais recursos para fazer bom jornalismo. Hoje a gente tem enfim, os recursos são muito limitados, né? A publicidade foi embora, foi fragmentada na internet, o que restou de publicidade para os veículos ou de internet ou impressos, o preço é muito mais barato. Existe uma crise de assinatura, é difícil atrair assinantes. Hoje a gente disputa assinante com, sei lá, com a Netflix, então você chega no final do mês, você bota ali na sua conta, cara, eu estou assinando 10 coisas, o que eu vou cortar? Então, como é que a gente financia isso? Quando a gente se depara com um universo onde tem alguém pegando a informação que a gente apurou, que a gente checou, que a gente pagou os melhores profissionais do Brasil para publicarem isso,
e usam esse negócio sem nem pedir por favor, existe um problema. E a solução desse problema não é simples. Enfim, eu acho que é esse desafio que a gente está enfrentando hoje. Eu acho que o que é mais desafiador é o seguinte: as IAs que já foram treinadas com os nossos conteúdos, já foram treinadas. Você já tem IAs boas o suficiente para serem aplicadas em uma série de indústrias. Por exemplo, se você tiver sei lá, você está querendo construir um chatbot para sua empresa, você pode usar um pedacinho de uma IA da OpenAI e já vai ser muito bom. E foi treinado com o nosso material. Porque o campo da inteligência artificial ele se desenvolveu a partir da ideia de código aberto, de que teriam bancos de dados abertos na internet e que as pessoas, empresas, pesquisadores, usariam. E foi isso que avançou o campo. Só que, ao mesmo tempo, treinar essas IAs é muito caro do lado das Big Techs e elas vão querer, obviamente, recuperar o investimento. Então, a partir de determinado momento, olha aqui, você tem essas IAs muito boas, agora eu vou cobrar. Eu vou cobrar pela API, eu tenho aqui 13 bilhões de dólares investidos, porque eu tenho que recuperar. E aí, o desafio para a gente é esse. Já foi. O que a gente tem que fazer é partir olhando para frente. Assim, tá bom, vocês vão querer criar lá, o Sam Altman fala que ele quer criar a inteligência artificial geral, que é a IA nível exterminador do futuro, né? Uma IA quase humana. Então tá. Então, a partir de agora, se você quiser ter essa IA, então você vai ter que pagar para os veículos. Eu acho que é um pouco essa a história, porque a internet, eles já usaram a internet inteira já foi usada para treinamento. É a criação de novos conteúdos que pode melhorar as IAs do futuro. Então, a gente tem que aprender com as lições do passado, das redes sociais, do que a gente já perdeu, né? E esse papinho de Sam Altman, do OpenAI, eu quero mudar o mundo, eu quero melhorar o mundo. Cara, isso, enfim, são empresários. A gente já viu esse papinho outras vezes, já aconteceu antes. São empresários, eles vão querer ganhar dinheiro, eles estão ganhando muito dinheiro. Então, a gente não dá para cair nessa conversa. Eu acho que um ponto assim, importante também de pensar é que, com essas possíveis parcerias, né, que podem vir a acontecer ou não sabemos, com veículos jornalísticos, a mídia independente vai sofrer muito, porque eles não vão querer fazer parceria com todo mundo. E para que eles vão fazer parceria com uma mídia independente que cobre um nicho específico? Se pode fazer uma parceria com o Estadão, com o Globo, com Folha, que já cobre tudo, né? Já está coberto ali, já resolvi o meu problema e acabou. Então, a concentração financeira que já existe, né, no meio jornalístico vai ser acentuada, assim, né? E a gente, por exemplo, o Núcleo faz reportagens de muito impacto, né? O nosso jornalismo é focado em impacto, então a gente não tem essa necessidade de publicar todo dia, de fazer uma cobertura hard news, nem nada do tipo. Então, assim, a gente está mudando política pública, a gente está fazendo com que Google, Meta e etc. moderem as plataformas, diminuam o conteúdo nocivo, mas aí pode ser que aumente a dificuldade financeira, aumente essa disparidade de privilegiar, talvez, o conteúdo de uma empresa que eles potencialmente fizerem uma parceria em detrimento do nosso. Então, é um desafio mesmo, assim, como lidar. E eu acho que vários veículos entram num dilema que é o seguinte: existe uma maneira de você lá ativar um recurso no seu site que vai bloquear os robozinhos da OpenAI ou do Google ou da Meta de irem lá e tirar do seu conteúdo. Só que, ao fazer isso, você também prejudica o seu posicionamento nas ferramentas de busca, na indexação do seu site na internet. Então, como é que você equilibra isso? Bom, eu quero estar bem indexado no Google, mas eu também não quero que a OpenAI pegue aqui o meu conteúdo. Como é que você faz? É um dilema que a resposta é muito difícil. Eu não sei também qual é a resposta, mas é um dilema muito importante para vários veículos. Acho que é por isso que a gente tem que acompanhar e discutir a regulação, né, das plataformas. E eu acho que isso que vocês trazem também faz a gente pensar um pouco em um outro problema que a gente tem. A gente tem redações majoritariamente brancas e pessoas na tecnologia majoritariamente brancas, né? E aí, até chegou uma pergunta da Manuela Tamani sobre isso, sobre como vocês enxergam esse esforço e o que as redações têm feito nesse sentido para reduzir essa desigualdade entre profissionais negros e tentar reduzir o dano de conteúdo racista que a IA acaba aprendendo com esses conteúdos e com as práticas de jornalismo que a gente ainda precisa mudar e discutir. Não, pode.
Eu acho que, de novo, a gente volta para a supervisão humana, porque a gente, como veículo, a gente não tem controle sobre como essas IAs foram treinadas. Então, os resultados que elas vão oferecer para a gente não tem controle nenhum sobre isso. Por isso que a gente tem que estar na ponta final, ali, antes da coisa chegar para o leitor, e a gente poder barrar e falar, não, isso aqui não. Isso é racista, isso tem um viés. Isso é o que acho que a gente consegue fazer. E, obviamente, do outro lado, a gente pode sempre cobrar e fazer reportagens e ilustrar como essas IAs têm viés. E, novamente, pode ser que isso seja, dado o cenário da indústria, né, assim, o perfil de quem trabalha nessa indústria, o homem branco, super escolarizado, que a gente demore bastante tempo para a gente reduzir e encontrar, digamos assim, reduzir o viés nos resultados. Mas é um esforço que, da parte do treinamento, a gente só pode olhar o resultado. Acho que isso que a gente tem que cobrar das Big Techs para que, a partir do treinamento, do desenvolvimento, da criação dos bancos de dados, a coisa seja mais igual. Eu acho que tem que ser uma coisa intencional, né? Porque se a gente está falando que essas tecnologias usam todo o conteúdo da internet, vai ter um viés que a gente sabe muito bem que é um viés racista, que é um viés misógino. Então, assim, isso já está posto, assim, porque é o que vai ter mais conteúdo na internet com esse viés do que com um outro olhar. E, inclusive, já tem reportagens sobre isso. Isso já foi assim testado, digamos assim. Então, tem que ser intencional, assim, do lado da redação. Acho que a gente não tem muito, o que o Bruno falou, controle sobre o que as inteligências artificiais generativas vão falar. A gente tem controle sobre o nosso conteúdo, o que a gente vai publicar e, consequentemente, o que o nosso robozinho vai dizer, né? Então, ali a gente consegue ter algum tipo de controle. E na cobrança de uma mudança intencional para diminuir os vieses. A gente percebeu isso muito até trabalhando com o nosso acervo, né? Se a gente pega os jornais do passado, eram racistas, machistas, homofóbicos, eram todos errados. Enfim, como a sociedade era, né? Isso é muito claro. Então, se eu quero criar uma ferramenta que vai olhar esse acervo, vai responder em cima desse acervo, eu não quero que ele traga aqueles erros do passado para dar respostas hoje. E é bem difícil trabalhar isso, é bem difícil ensinar para a ferramenta. Cara, aquilo é beleza, é nosso conteúdo, eu confio. No entanto, o mundo mudou para caramba, enfim, há coisas que não são mais aceitas, ainda bem. É bem difícil fazer isso. Então, uma ferramenta que ela tem um potencial de democratização grande, ela também tem um potencial de exclusão muito grande. Então, cabe a nós trabalhar ela da melhor forma para isso não acontecer. André, você tinha dado um exemplo de uma alucinação que a IA tinha, de um teste que vocês tinham feito. Eu queria que você compartilhasse isso. Claro. Não, eu fiz um teste simples, que eu também, enfim, eu dei um curso para a redação toda lá e alguns cursos para, enfim, incentivar as pessoas a usarem. E aí eu fiz alguns testes para apresentar para a turma e eu pedi, era um prompt simples. Vou fazer um caderno sobre política no Brasil. Aí botei lá alguns parâmetros ali para poder, enfim, limitar um pouco o escopo. E pedi para ele me sugerir fontes mulheres brasileiras como fonte. Eu sugeri nomes mesmo das pessoas. E eu pedi, eu quero 7 mulheres brasileiras para ser fonte desse caderno para falar de política. E eu falei, eu quero pelo menos 3 delas que sejam negras. E o resultado enfim, é uma barbaridade. Assim, ele inventou pessoas que eu não sei se existem, nunca descobri. Ele botou mulheres negras, sei lá, Flávia Oliveira, que é uma coisa mais simples para o Globo. Nossa jornalista, começou a carreira no Globo, enfim, é negra, tal. Ele não indica que é negra. Ele botou pessoas que não são negras indicando que era negra. É aquilo. E eu fiz propósito para entender onde chegaria. E é zero confiável. Eu acho que a gente bate nessa questão. Que é uma das coisas também que a gente sugere aos nossos jornalistas lá no Estadão. Não use um ChatGPT ou Gemini ou qualquer uma desses aí como a sua fonte primária de pesquisa. Porque essa não é uma ferramenta que foi criada para ser precisa no conteúdo, ela é precisa na forma. Se ela não souber te responder, ela vai te responder e ela vai soar muito confiável. É o Rolando Lero. Ela sempre vai. Então a gente não proibiu, obviamente, lá nas nossas políticas assim, não use nunca para pesquisa, mas
talvez um ponto de partida, no máximo, sabe? Eu lembro, há uns 15 anos, a Wired, a revista de ciência, eles proibiram expressamente os jornalistas deles de acessar a Wikipedia para fazer reportagem. Então, você não podia partir do zero ali no Wikipedia. E hoje em dia é maluquice. Talvez seja um dos únicos lugares que a gente comece alguma coisa, seja no Wikipedia. Então, talvez daqui a algum tempo, essas ferramentas atinjam esse nível de confiança. Mas acho que hoje ela não funciona a partir do zero. Ela pode te derrubar. Ela não é um lugar de pesquisa. Ela é muito boa trabalhando com texto existente, mas quando ela parte do zero, ela é muito perigosa. Então, não recomendo ninguém a começar uma pesquisa no ChatGPT. Vai lá na Wikipedia, no Google, começa por lá, vai. É melhor assim. Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que eu não vejo como algo que todo mundo percebe, sabe? Tipo, porque é o que você falou, é persuasivo aquele texto. Então, as pessoas ficaram maravilhadas de usar o ChatGPT, porque ele te responde tudo, sobre tudo e qualquer coisa, ele sempre tem uma resposta muito bem escrita. Então, eu não vejo que as pessoas olham para essa resposta que ele dá com criticidade. Se a gente pegar o público geral, talvez a gente tenha que ensinar um pouco melhor sobre o que essa ferramenta está fazendo, como ela está fazendo, para que as pessoas consigam ter um olhar crítico, de tipo, ok, eu posso até pesquisar aqui, para ter uma ideia do assunto que eu quero saber, enfim, mas sabendo que ali podem ter informações inventadas, simplesmente inventadas, assim, não é só que talvez está um pouquinho errado. Pode ser tudo inventado. Exatamente. O que a gente, uma das maneiras que a gente mostrou que é possível você usar, por exemplo, você quer explicar um conceito muito complexo para o seu leitor e você não sabe exatamente como explicar, mas você sabe aquele conceito. Então, e aí eu dava um exemplo assim, eu ia explicar o que é emaranhamento quântico, reportagem de computação quântica, assim, nível muito difícil. Eu demorei, conversando com fonte, 1 mês para entender o que era isso. Mas eu domino hoje em dia esse conceito. Eu jogo lá no ChatGPT ou em qualquer um e vejo. Ela entendeu o conceito corretamente? Ela está me explicando de volta o conceito que eu já sei? Ah, tá, legal. A partir disso, você pode, então, falar. Então, faz uma analogia, me ajuda a explicar melhor para o leitor. Como é que eu explico o emaranhamento quântico para um jovem de 15 anos? Ela já me deu o conceito, eu já sei que a máquina sabe também o conceito. Ela pode, a partir daquilo, fazer uma analogia para eu explicar para uma pessoa mais jovem ou uma pessoa leiga em computação quântica. Desse jeito funciona melhor. Então, a gente não recomenda assim, de repente você caiu lá sem querer na editoria de economia lá. Vai lá, pega algum conceito lá de macroeconomia e escreve sobre ele. Se você não sabe nada, não vai pesquisar lá no ChatGPT. Agora, se você já sabe alguma coisa, você pode aí vir um ponto de partida, porque você já tem a supervisão humana. E a gente volta sempre nisso. Maturidade é quando a gente aprende a dizer não sei. Quando alguém pergunta uma coisa, sabe dizer não sei. O GPT não diz não sei. É muito raro. Acho que essa é a coisa, assim, ele responde de algum jeito. E aí é por isso que ele dá uma pirada e realmente pode ser bem perigoso para a gente. Autoestima de milhões, né? Chegou uma pergunta aqui para o Bruno, o que é emaranhamento quântico? Brincadeira. Espera aí que eu vou abrir o ChatGPT aqui para explicar. É uma pergunta do Luiz Fernando Toledo. Está perguntando de boa prática, né? A gente tem falado muito de uso de dados, privacidade. A pergunta dele é o seguinte: vocês usam IA offline ou em plataformas online como o ChatGPT? Há alguma preocupação com o que pode ou não colocar na plataforma online? Algum receio de vazamento ou uso de dados sigilosos das empresas? A gente isola. A gente só, para o Irineu, é isolado da internet. Eles não podem pegar nada nosso, enfim, eu não quero pegar nada que está na internet. Isso para a gente é básico desde o início do projeto. Esse também é uma ideia básica do nosso uso no Estadão, que a gente criou a Leia também dessa mesma maneira. O que a gente coloca lá não vai para servidor de nenhuma Big Tech, não vai servir para treinar IA de nenhuma Big Tech e não vai expor nenhuma informação. Então, e aí a gente também recomenda que, se as pessoas forem usar na vida normal ali a versão comercial do ChatGPT ou Gemini, seja bastante cauteloso com o que você vai colocar ali. De repente,
Vamos dizer que você tem ali, sei lá, um documento com umas fontes sigilosas, você vai fazer uma reportagem, você quer só dar aquela última olhada no... Vou passar uma IA aqui para tirar um insight desse documento. Cara, você pode estar vazando o nome de gente ali. Então, não coloque numa IA comercial. Acho que é muito perigoso. E teve já caso disso, né? Acho que foi a Samsung, fora do Brasil, que os funcionários começaram a usar o ChatGPT localmente ali, e, de repente, o ChatGPT estava devolvendo informações sigilosas da Samsung para qualquer pessoa. Acho que ficou maluquice isso. Não, acho que é o mesmo tipo de preocupação. A gente tem uma conta da OpenAI, a gente sabe que talvez as pessoas podem usar para coisas pontuais, mas quando é uma apuração, quando é uma investigação, uma reportagem, a gente usa internamente, assim, né? A gente tem o Nuclito, que a gente usa para o nosso conteúdo, que está ali fechado, e a gente também usa internamente, quando a gente vai fazer alguma reportagem, ao invés de ir direto para o ChatGPT, vai para a equipe de tech para fazer esse tipo de análise. Legal. A gente tem bastante gente na plateia que está em projetos de jornalismo independente ou redações menores, mais locais, e chegou várias perguntas aqui querendo sugestões dos especialistas sobre quais ferramentas usar e como usar essas ferramentas. Queria saber o que vocês podem dar de sugestão e de exemplo também do que deu certo, do que deu errado. Assim, vou dar um exemplo, puxando sardinha, que o Nuclito Resume de código aberto, que é essa ferramenta que a gente criou de criar 3 tópicos, né? Resumir em 3 tópicos a reportagem. Então, quem quiser ir atrás e tal, pode também falar comigo, mas é fácil de achar. Assim, eu acho que hoje em dia tem muita coisa disponível, né? A gente usa mesmo a OpenAI, por exemplo. Eu acho que existem algumas possibilidades de até mesmo fazer parcerias, assim, sabe, para diminuir os gastos, digamos assim, usar em conjunto algum tipo de acesso à API, alguma coisa assim, não sei. Eu acho que tem essas IAs comerciais, elas oferecem sim possibilidades de melhorar a rotina de vocês. Então, o próprio ChatGPT, até na versão que você não precisa pagar lá, é aquilo que eu já falei, se você já tem um texto e, obviamente, você toma os devidos cuidados para você não vazar nada que seja importante para você, ela pode retrabalhar o texto de várias maneiras e você encontrar formas de melhorar o seu texto. Eu vou dar um exemplo legal, porque depois que a gente treinou a redação lá no Estadão, eu virei, obviamente, o para-raio. Eu quero falar de futebol, as pessoas me podem falar de IA. E aí, teve um caso muito legal que surgiu lá de uma pessoa que ela faz o fechamento do papel. Como é que você usa IA no papel? E ela achou um jeito muito bacana, que ela, obviamente, quem fecha o papel tem algumas métricas e cobranças para não ter erro, para o texto ser claro, né? Tem aquelas coisas antigas, assim, né? E essa pessoa estava, de fato, assim, ela estava com o texto na página, já ali na página, ela pegava esse texto, colocava na Leia e pedia para gerar assim, um relatório assim, onde há problemas de clareza e erros gramaticais. E ela pediu um relatório para o ChatGPT. Não é que ela só pedia a correção, porque ela queria entender qual era o tipo de correção que a máquina estava apontando. E, cara, ela começou a fazer isso e, de fato, ela de repente começou a ficar emocionada, que começou a diminuir erros, assim, porque às vezes você está cansado, já leu o texto 1000 vezes, você já não pega mais o erro, e a máquina estava pegando e fazendo sugestões e apontando, falando, então você pode usar um ChatGPT da vida, quase como ali um corretor ortográfico, só que turbinadaço, e você pode perguntar para ele por que você está me sugerindo tal mudança. Isso é muito legal, porque aí você pode acatar ou não a mudança que ele fez. E acho que outra muito bacana, que é esse negócio que eu falei de decupagem de áudio, tem um site que acho que se chama Replicate. Ele tem ali uma IAzinha e tem uma limitação de tamanho, mas que ele tira o áudio melhor que qualquer um. Você já usou o Pinpoint? Você vai ver que o Pinpoint vai chorar do lado desse Replicate aí, que é muito legal. E eu acho que isso pode melhorar muito a rotina de vocês. Assim. Acho que é isso. E acho que vale muito experimentar. Experimente, sem compromisso, sem ali... pensando, cara, isso aqui tem que ser o pilar do meu projeto. Eu acho que vale muito experimentar. Tem muitas IAs diferentes, com propósitos diferentes, e que é o que a gente faz muito. A gente já testou muito e a gente já descartou muita IA ao longo do caminho, mas acho que
trabalhar o texto que vocês já têm e usar esse negócio para tirar áudio já vai melhorar a vida de vocês aí uns 200.000%. Só pegando um ponto, eu acho que essa coisa da mídia independente, de mídias menores, essa coisa da experimentação é super importante, porque a gente tem que usar ao nosso favor o fato de que a gente não tem tanta burocracia, não tem que passar por milhões de etapas para aprovar um projeto, para não sei o quê. Então, assim, testar, e se não funcionar, está tudo bem, assim, matar o projeto, matar aquele produto, ou o que for. Então, usar isso a nosso favor. E vai mais rápido, sabe? Testa, vê se deu, não deu. Nas redações, no dia a dia, já tem surgido contratações específicas para lidar com as IAs, ou isso ainda está meio que na equipe que já trabalhava, um perfil ainda muito igual de jornalista na redação? Assim, nas redações tem, mas assim, aqui há redações. Se eu falar de New York Times, tem uma equipe gigante já, tem um diretor de inteligência artificial, tem tudo isso já. Enfim, puxando aqui para o Brasil, obviamente isso é um pouco menor, porque são menos recursos. A gente contrata desenvolvedores, né? A gente já contratou desenvolvedores específicos para trabalhar com IA. A gente tem uma discussão sobre ter um editor de IA no Globo, enfim, essa discussão a gente acha que a gente vai ter em algum momento, muito em breve, uma pessoa específica só para cuidar disso. Hoje a gente tem um time de pessoas, enfim, que trabalham, que discutem, uma espécie de um comitê mesmo, que trabalha isso de várias áreas, um comitê multidisciplinar, né? Mas um jornalista específico para isso a gente ainda não contratou, mas a conversa existe. Eu acho que estamos mais ou menos no mesmo estágio. Eu acho que não houve nenhuma contratação porque, olha, esse cara aqui sabe usar o ChatGPT como ninguém. Não, isso não. Eu acho que nem vai acontecer. Por que isso? Porque a gente, na verdade, está tentando desenvolver as habilidades de todo mundo. Óbvio que se contrata desenvolvedor, óbvio que você tem gente trabalhando em áreas de dados, mas aí a gente não está falando de IA generativa, a gente está falando das áreas de dados que já eram trabalhadas antes de ChatGPT, né? Então, eu acho que a resposta curta é não, nenhum especialista em IA generativa foi contratado, e o link lá no Estadão, a gente é meio que uma ponta de lança, a gente experimenta muito, porque já faz parte da nossa cobertura, a gente já está cobrindo IA e tecnologia, então é muito comum que surjam ideias, iniciativas, falar, olha que legal, tá, vamos testar aqui, se der certo a gente leva para o comitê, leva para a chefia, para que se analise essas iniciativas aqui. Eu acho que o Núcleo é um caso um pouco específico, porque a gente já tem esse histórico de cobrir tecnologia e desenvolver tecnologia desde o início. A gente vem de um jornalismo de dados e focou nessa cobertura de tecnologia, redes sociais e tal. Então, desde o início, a nossa equipe, basicamente, é metade desenvolvedor e metade jornalista. Então, a gente tem uma equipe de tech muito forte desde sempre. E aí, quando veio esse boom, né, da inteligência artificial generativa, aconteceu de pessoas dentro da equipe da área de tech se interessarem mais e acabarem focando o trabalho mais para esse lado, mas a gente não chegou a contratar alguém assim, tem que ser uma pessoa que faça só isso. Mas, naturalmente, dentro da equipe aconteceu um movimento, digamos assim. Mas eu acho que é um caso específico porque a gente já tinha uma equipe de tech grande. Então, a gente absorveu isso dentro da própria equipe. Legal, estamos encaminhando agora para o final. Muito obrigada pelas contribuições. Eu acho que foi uma discussão que duraria mais tempo, se a gente tivesse mais tempo, né? Muito obrigada e estamos à disposição. Quem tiver perguntas aí depois nos corredores, vamos trocando ideia. Obrigada, gente. Boa tarde, pessoal. Estamos acabando.